E o caos das histórias em quadrinhos que eu trago hoje fala sobre uma edição de um gibi mensal da Marvel feita num fim de semana. 22 páginas escritas e desenhadas por um cara que, além de autor de mão cheia lá da Marvel, era ator e era especialista em explosivos. E de quebra ele ainda ajudou a construir a mítica em torno de um dos personagens mais cultuados dentro do cenário das action figures. Quando cai a chuva, sério? Chove lá fora e aqui rola o causos. Você, meu amigo, minha amiga que está inscrito aqui no canal, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Daniel HDR, controlo essa bagaça aqui e faço esse caos das histórias em quadrinhos, sempre uma história interessante, um fato pitoresco, comentando dos bastidores de produção e tudo mais. Você que é novo aqui no canal, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Explore as playlists, tem todos os episódios anteriores e para todos vocês está convocado o quê? O teu like maroto e o teu compartilhamento do vídeo para ajudar a gente a sair da bolha de acesso aqui do YouTube e mais pessoas conhecerem o canal e ajudarem na produção dos vídeos. E se você se apaixonar pelo conteúdo do canal, considere ser um apoiador ou apoiadora. A gente tem o Apoia-se, no apoia.se/DanielHDR, temos o PicPay Assinaturas, picpay.me/apoio DanielHDR, ou aqui mesmo pelo YouTube no Seja Membro. Você tem acesso a muito conteúdo exclusivo, vídeos, participa das nossas lives com convidados e tem muito acesso a sorteios. Dado o recado, vamos pro causos aí, porque essa história é ferrenha, essa história é puxada, essa história tem 22 páginas e foi feita no fim de semana. O ano é 1982. Nesse ano, o Jim Shooter estava como editor-chefe da Marvel. Ele deu muita bola dentro e ia conseguir dar mais pontos no score dele. Tanto que ele se envolveu com Guerras Secretas e a gente falou toda essa trajetória do Jim Shooter dentro da Marvel. Caso tu não saiba, vai ver lá o episódio do Causos que eu comento da rusga dele com o John Byrne, né, nesse período em que ele era o publisher da Marvel. Pois em 82, o Jim Shooter começa a trazer franquias que viravam quadrinhos dentro da editora. E se elas já não eram produtos relacionados a quadrinhos, elas acabavam por se tornar dentro da Marvel. A Marvel, sendo sempre a casa das ideias, tinha ali todo um corpo criativo que metia o seu talento dentro dos títulos que muitas vezes vinham o quê? De um desenho animado que nem sequer estava sendo produzido, ou então de brinquedos. E esse acordo já começou com Transformers. E no Transformers tem um nome em particular que já foi falado em outros episódios aqui, que é de quem? Dennis O'Neil. Foi puxado pelo Jim Shooter para dentro da Marvel para voltar a trabalhar com o editor, porque ele tinha trabalhado lá no tempo do Stan Lee ainda. Para além de ser editor de alguns títulos, ele vira coordenador dos projetos envolvendo franquias. E do nada ele tira os Transformers, porque a Hasbro queria transformar aquilo ali em quadrinhos, só que não tinha background nenhum, e o Dennis O'Neil bola toda aquela parada dos Autobots, Decepticons, Cybertron e etc e tal. A Hasbro gostou tanto que passaram para eles outra franquia que estava sendo trabalhada. E o que franquia é essa? G.I. Joe, os comandos em ação. Se tu regula de idade comigo, tu lembra disso aí. Eram as figurinhas, as action figures pequenininhas e que tem um passado ainda anterior, né? Tanto lá na Hasbro quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os Falcons, que eram os bonecos maiores, que a Estrela andou relançando, inclusive, eram os primeiros G.I. Joes lançados lá nos Estados Unidos. E a Hasbro estava relançando os G.I. Joes numa escala menor, diferente dos antigos bonecos que eram maiores, por causa da crise do petróleo que rolou ali no período dos anos 70 para 80. E eles não tinham nada. O que eles tinham eram vários designs feitos pelo Ron Rudat. Esse cara fez designs dos principais personagens, criou o Comandante Cobra, criou o logo dos Cobras e pegou muitos dos primeiros modelos do Falcon, eu falo Falcon, desculpa, e começou a fazer versões diferentes, criando outras especialidades, outros apetrechos e tudo mais. Só que eles não tinham passado, eles não tinham identidade, eles não tinham um histórico envolvido. Eram só designs bonitos, criativos, mas só designs. E aí a Marvel ficou assim, cara, como é que nós vamos criar história com isso? E eles chamam, sabe quem? O Larry Hama. Talento precoce, com 17 anos ele já era auxiliar do Wallace Woods. Ele chegou a meter a mão dele lá como auxiliar de cenário em materiais do Canon. Sabe o quadrinho que foi publicado lá pela Pipoca Nankin? Então, um dos Ghost Inkers e Ghost Pencilers foi o Larry Hama. O Larry Hama, depois de ter passado pelo estúdio de Wallace Wood, ele foi pro já célebre aqui no Causos Krusty Bunker.
que era o estúdio do Neil Adams e do Dick Giordano. Foi a porta de entrada dele para Marvel. E na Marvel, ele já bem novo, estava envolvido num monte de projeto. Punho de Ferro, ele escreveu coisa do Homem-Aranha, dos Vingadores, escreveu depois histórias do Wolverine e tudo, mas esse passado militar dele, porque vocês viram que eu falei no início do episódio, né? Ele serviu na Guerra do Vietnã dentro da divisão de explosivos. E ele conhecia muito de jargão militar, as qualificações, as patentes dos personagens que eles poderiam ter, né? E ele traz tudo isso para dentro do título dos Joes. Além disso, não sei se vocês sabem, ele foi ator. Também ligado a essa época da Guerra do Vietnã, ele participou de uma série chamada MASH. E ele ainda fez figuração no Saturday Night Live. Quer dizer, o cara era pau pra toda a obra, meu. E tava lá na Marvel também desenhando e escrevendo várias revistas. E o Larry Hama pegou todos os sketches do Ron Rudat e fez uma ficha para cada um dos personagens. Alguns que nem tinham nomes ele criou, e outros ele chegou a sugerir temáticas. A Hasbro gostou tanto dessa iniciativa dele de criar uma ficha detalhada, um profile de cada personagem, que nas cartelas lá, você fala blister, você colecionador chama de blister, mas eu chamo de cartela de papelão. Me lembro quando eu comprava os comandos em ação lá, tinha, né, a fichinha de trás com a fotinha do personagem e todas as qualificações dele, no que ele era especialista, qual a divisão dele e tudo mais. Isso era tudo texto do Larry Hama. A Hasbro gostou tanto que usou nas embalagens. Feito todo esse background dos personagens, foi dado sinal verde e o gibi começa a ser feito. E a edição número 1 de G.I. Joe, The Real American Super Heroes, sai em junho de 1982 com Larry Hama fixo como roteirista. O título começa a ter boa vendagem, só que acontece um imprevisto. Na edição 21, o Dennis O'Neil, que era editor da revista e de um bocado de outras coisas da Marvel, ele simplesmente perde todos os originais da edição 21. Ela já estava desenhada, nem sei quem é que a desenhou, mas o Larry Hama tinha escrito. Ele perdeu os originais. Aí tu até pode pensar assim, pô, mas, cara, ele é desorganizado, qualquer coisa assim. Cara, imagina a mesa do Dennis O'Neil que tinha que cuidar, dentre outros títulos, Demolidor, acho que ele editava também o Homem de Ferro. Cara, um bocado de coisa, velho. Imagina o caos que devia estar lá. Ainda cuidar das franquias e tudo mais. E ele ficou desesperado, procurou o Larry Hama, que estava sempre lá nos estúdios da Marvel, né, no Bullpen, até porque ele fazia às vezes arte de capa, ele fazia layouts também de páginas para outros autores e estava escrevendo o título dos Joes, né, regular. Ele chega pro Larry Hama e fala assim, olha só, cara, eu preciso de uma edição, eu tô sem os originais, não tem como fazer uma edição aí em 3 semanas? 3 semanas! 3 semanas! Gente, geralmente é 2 meses, 3 meses, quando tu tá com o teu cronograma de produção ali meio justo demais com os lançamentos. E o Larry Hama tinha 3 semanas para tirar uma edição do nada. Aí ele ficou assim, cara, como é que eu vou sair dessa agora? Né, ele trabalhava lá regular na Marvel, ficou pensando, putz. Aí ele pensou, olha, eles não vão querer fazer um gibi mudo inteiro. Aí ele falou, olha, eu até posso fazer se não tiver balão nenhum na revista. Eu acho que eu consigo fazer. E aí o Dennis O'Neil falou assim, beleza. Aí, caraca, velho, o Larry Hama ficou pensando, e agora? Como é que eu vou fazer? Isso era uma sexta-feira. Ele volta pra casa e em um fim de semana ele faz o roteiro enquanto ele ia desenhando, ele ia bolando a história enquanto ele estava fazendo os sketches e definindo os sketches para virarem as páginas. Ele fez na hora, cara, na hora. E ele ainda tinha que se preocupar com as outras edições dos Joes ainda, que, né, do gibi regular, e outros projetos que ele estava pegando também dentro da Marvel. E ele conseguiu no fim de semana fazer essas 22 páginas. O que é essa história? Ele pensou, cara, eu vou pegar o personagem que é mudo mesmo lá dos Joes, o Snake Eyes, e um pequeno parênteses aqui. Senta que lá vem história. O Snake Eyes, ele foi desenvolvido pela Hasbro ali no meio dos personagens dos G.I. Joes, por ser um personagem que era de mais fácil produção, porque ele era monocromático, não tinha que ter toda aquela pintura. E ele acabou ganhando um destaque dentro dos fãs do G.I. Joe, porque ele tinha tudo a ver com ninja, estava muito na moda dos ninjas, e ele acabou sendo um personagem muito querido. E ele era um personagem que durante as histórias dos Joes, e no próprio desenho animado também, que foi feito depois, ele não falava nada. Então a escolha do Larry Hama para trabalhar com o Snake Eyes, que acabava sendo um personagem que ele gostava muito, foi essa. Eu vou fazer uma história muda com um personagem que é mudo. E aí essa história mostra o Snake Eyes invadindo uma base dos Cobras, ele estava indo resgatar a Scarlet, que é uma outra agente dos Joes. A Scarlet até consegue fugir lá da base secreta, ela tinha sido sequestrada pelo Storm Shadow, que
que é o personagem ninja todo branco lá, malvadão, cobra e tal. Nessa invasão que o Snake Eyes vai fazendo dentro da base dos cobras, o Larry Hama foi desenvolvendo página por página toda a sequência dele entrando furtivamente dentro da base, a Scarlet conseguindo fugir do cativeiro, e aí tem o encontro do Storm Shadow e do Snake Eyes. No meio da luta ele foi desenvolvendo, fez os personagens ali puxarem as suas armas ninja e um acerta a lâmina no outro, né? Rasga um pedaço do uniforme um do outro. A Scarlet consegue pegar a asa delta lá dos Joes e dá uma rasante e pega o Snake Eyes e salva ele. Ele tinha ido resgatar ela acaba resgatando ele. E aí ele pensou assim, bom, beleza, aqui eu tenho minha história, mas não vou terminar o gancho assim. E aí ele olha que os dois personagens estão com partes do uniforme rasgadas e ele tem uma ideia. Eu vou botar uma tatuagem oculta. Como que é essa tatuagem? Ele pegou um livro do I Ching, em que tem vários hexagramas, são linhas intermitentes ou contínuas, cada uma delas tem um número e um significado. E aí ele escolhe na cagada, ele pensa assim, qual é que vai ser mais fácil, vai ficar com o visual bacana? É essa aqui. É a do Storm Shadow, vamos ver. Eu vou pegar essa aqui, só que invertida. Por sinal, coincidentemente, era um número depois do outro, pra tu ver como ele escolheu na cagada mesmo. O hexagrama 63 do Snake Eyes tinha o significado de após a conclusão. E o do Storm Shadow, que era basicamente espelhada a ordem das linhas, era o 64, o antes da conclusão. Ele escolheu na cagada isso, ele nem sabia o que era o significado. Segunda-feira de manhã, estava no escritório da Marvel, entregou as páginas pro Dennis O'Neil, Dennis O'Neil meteu na FedEx, mandou as páginas pro Steve Lee Aloha. Ele passa no nanquim nas páginas, as páginas vão pra cor e pimba, aconteceu. Dia 6 de dezembro de 1983, G.I. Joe número 21 é publicada. Aí você pensa assim, tá, tudo bem, é uma edição mensal, beleza, é muda. Gente, era um gibi mensal. A Marvel é muito também conhecida por meter texto pra caralho, né? É só tu ver as histórias do Claremont, dos X-Men, pegar as histórias antigas do Stan Lee, todo aquele método, né, de descrição, às vezes do pensamento em off. Cara, não era comum tu ter um gibi inteiro mudo numa revista mensal. Essa história, ela foi abraçada pelos fãs e dentro da crítica de uma forma inesperada. O título repercutiu assustadoramente, foi indicado a prêmio, Larry Hama começou a ficar muito mais em evidência do que ele já estava. E essa revista, ela acabou mexendo muito com a imaginação dos fãs dos Joes, porque o final dela, que foi feito na cagada, começou a ter uma repercussão absurda. Os próprios fãs do quadrinho, como os fãs das action figures, ficavam loucos pensando assim, cara, eles são irmãos, o Snake Eyes e o Storm Shadow. O Storm Shadow, ele era Joe? E aí ele virou do mal? E o Snake Eyes, será que ele era agente cobra? Será que cortaram a língua dele, por isso que ele não fala nada, ele foi traidor? Ou coisa assim? Será que eles treinaram no mesmo dojo? Cara, o Larry Hama não tinha pensado porra nenhuma disso. Acontece que ele precisou explicar isso aí tempos depois. E essa edição ela é inovadora pra caramba, porque ela é uma edição mensal, muda, não é um primor de arte, mas pensem bem, vai lá, senhor fodão, faz um gibi de 22 páginas no fim de semana, faz. E ele mandou muito bem. E sabe por que ele escolheu essa história de ser muda e tentou convencer o Dennis O'Neil a desistir e passar o trabalho para outro? Porque ele já estava atolado de serviço? Porque lá em 1968, um senhor chamado Jim Steranko tinha assumido arte e roteiro do gibi Nick Fury, Agente da S.H.I.E.L.D. E na edição número 1, ele faz uma introdução da história de 3 páginas com o Nick Fury invadindo uma base e a história toda muda no início, né? As 3 páginas. E o financeiro da Marvel não queria pagar o Jim Steranko. Gente, isso dá um caso à parte, se você quiser diz aqui nos comentários que eu vou trazer essa história aí pra vocês. E só que não colou, cara, porque o Dennis O'Neil sempre pensando à frente, pensou, cara, o louco vai mandar muito bem, vai ficar do caralho. E pensem bem, meu, Dennis O'Neil sabia das coisas, cara, afinal de contas ele descobriu o Frank Miller, né? Não sabe da história? Olha o Coleção Mais Pesquisa aí da queda de Murdoch que tu vai saber mais. E é isso aí, né, cara? G.I. Joe fez aniversário há pouco tempo e sim, Larry Hama é um dos principais nomes que elevou os personagens dessa franquia e construiu toda essa lenda em torno do Snake Eyes, né? E foi feito tudo numa cagada. Ele, depois dessa experiência, ele fala direto assim que nunca diga o quanto você é rápido, porque você acaba nunca conseguindo escapar dos prazos apertados. Gostou? Dá o teu like, compartilha, se inscreve no canal, é de graça.
E se tu quiser ajudar a gente no suporte, além da inscrição, além do compartilhamento, só se puder e se quiser, se torna apoiador. Vem com a gente aí, apoia.se/DanielHDR ou aqui no botão Seja Membro. Obrigado e até o próximo Causos. E lembre-se, se você tem aí o seu cobre invasor ainda inteiro, ou mesmo faltando o dedão, né, que quebrava os dedinhos toda hora, ele vale uma nota.